Então, pessoal, salve, tudo bem? Queria colocar aqui para vocês duas questões, duas características muito importantes para a religião, que ficou um pouco aqui esquecido e isso, de algum modo, interferiu de modo considerável à experiência religiosa. As duas coisas em questão são as seguintes: é, ritual e os símbolos. Portanto, o ritual e o simbolismo são duas características de suma importância para a religião e com elas proporciona então uma experiência mais genuína da religião. Antes de nós adentrarmos nessas questões, vamos tentar entender o que é um símbolo e o que é um ritual. Bem, vamos começar pelo ritual. Como bem sabemos, lá no livro O Pequeno Príncipe, do Exupéry, ele vai detalhar que o ritual é aquilo que possibilita que as coisas sejam o que de fato são, né? Aquilo que ajuda dá corpo, dá clareza para as realidades. E por que o ritual ele foi esquecido de algum modo na nossa sociedade? Porque, e também nas religiões, porque nós vivemos uma era do imediatismo, das coisas mais instantâneas, né? Vivemos na era da tecnologia, de tal forma que o ritual, de alguma maneira, foi substituída pela praticidade. Mas ela ainda é presente, o ritual é presente na nossa vida, só que não tanto quanto era antes, né? Por exemplo, dar um exemplo prático de ritual. É, Nós sempre temos um hábito, uma organização. Ninguém fala assim, vou dormir, fecha o olho e pronto, está dormindo. Tem todo um processo, escova o dente, toma banho, deita na cama, coloca coberta e assim por diante. Então, o ritual são essas características que faz com que de fato as coisas sejam o que elas são. Toda vez que você faz aquele processo, aquele gesto, vai se perpetuando de tal forma que aquilo vai virar um hábito, algo cotidiano na sua vida. Esse é o ponto sobre o ritual. E sobre os símbolos, aí também é uma coisa muito importante que foi praticamente extinto da nossa sociedade, né? Sobretudo da experiência religiosa. Né? O que é um símbolo? Símbolo é tudo aquilo que remete a outra realidade. Suponhamos, eu pego aqui uma foto do meu pai, ele é um símbolo para mim. Né? Aquela foto ela vai expressar um momento bem específico, vai me fazer uma lembrança, vai trazer uma memória de um momento bem específico da minha vida e remetendo a outra pessoa. É um símbolo. E existem vários símbolos, né? Na religião está perplexo de símbolo, né? Por exemplo, no cristianismo existe a cruz, né? Os cristãos usam no peito uma cruz que tem um símbolo, uma conotação, né? Na vida prática também nós podemos ver. Pega, por exemplo, o semáforo. Né? O semáforo tem um símbolo. As pessoas visualizam aquelas cores ali no símbolo, no semáforo, e identifica, remete a uma realidade além daquela que ele está presente, está visualizando. Suponhamos lá no semáforo, vê lá a cor vermelha, tem um entendimento que aquilo é para parar. Né? Vê a cor verde, pode seguir. E a amarela para ter uma atenção sobre o que está acontecendo. Então, os símbolos e os rituais são dois elementos muito importantes para a religião. E o que acontece que a religião hoje na nossa sociedade, essas duas características, devido ao desenvolvimento tecnológico e que nós vivenciamos, essas duas características, tanto o ritual como os símbolos, de algum modo foram substituídas por outras coisas, né? E é necessário nós resgatarmos essas duas características, né? O símbolo e o ritual. Por quê? Na medida que nós temos o símbolo, que nós realizamos aquelas tarefas, aqueles hábitos, nós vamos ter uma experiência mais concreta com a realidade. Nós conseguimos nos direcionar e nos disciplinar, que é algo importante para a religião. O que é disciplinar? Disciplina é você estar nas próprias mãos, você fazer aquilo que de fato tem que ser feito, né? E não algo que é impulso por terceiro. Um exemplo prático do ritual, escovar os dentes. Escovar os dentes é um ritual que você faz, tem todo um procedimento. Primeiro em cima, primeiro embaixo, colocar pasta de dente e etc. Né? O símbolo é a mesma coisa. Sem os símbolos da nossa sociedade, nós pereceríamos. Né? Não tem como viver sem os símbolos. Os símbolos são de suma importância. Só que acontece, a grande dificuldade de encarar a expressão religiosa, de vivenciar a experiência religiosa no nosso tempo, é que tanto os símbolos como os símbolos como ritual foram substituídos por outras práticas, né? Práticas
tecnológicas ou então até práticas que nós nem desconhecemos na verdade. Então são essas duas características aí que são de suma importância para a religião, o ritual e o símbolos, né? Toda e qualquer religião que você imaginar, cristianismo, judaísmo, islamismo e as religiões orientais, tem essas duas características, rituais e símbolos, né? Beleza? Aí nós podemos ver algumas festas, algumas particularidades de cada religião, mas o que eu queria colocar para vocês são essas duas características, os rituais e os símbolos, beleza? Até mais!